No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você as minhas primeiras impressões do primeiro volume da nova série em quadrinhos do Ben 10, que saiu lá fora, que gerou uma certa repercussão aqui no Brasil e também uma expectativa um pouco errada a respeito desse material. Então, galera, eu fui atrás desse material na internet, encontrei em um site em espanhol, fiz a leitura e vou compartilhar com você hoje o que eu achei dessa nova série em HQs de Ben 10. Meu nome é Antonelli, você pode me chamar de Nelly, esse é o canal Lombada Comentada e de cara eu peço na confiança o seu like, tá bom? Ele é importante e me incentiva a produzir mais vídeos como esse. E muito provavelmente Ben 10 já fez a sua infância um pouco mais feliz, assim como fez a minha. A HQ do Ben 10 ela ganhou uma certa repercussão aqui no Brasil de cara, porque o autor, durante uma coletiva de imprensa, ele acabou falando que essa HQ seria o equivalente ao universo absoluto da DC, porém com o Ben 10. E isso, galera, de cara gerou uma certa expectativa estranha no público de leitores brasileiros, porque a galera estava achando que o Ben 10 ele seria repaginado para uma versão mais violenta, adulta ou muito diferente daquilo que foi demonstrado no desenho. E definitivamente, galera, essa não é a proposta dessa nova série em HQs. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessa HQ e vou aqui me utilizar delas para explicar para vocês um pouco sobre isso, para vocês entenderem bem do que se trata a proposta desse material aqui, tá bom? O roteirista e responsável por essa afirmação é o Joey Casey. O desenhista que é responsável pela edição é o Robert Carey. Essa HQ saiu pela editora Dynamite. Até por isso, eu vi algumas pessoas perguntando à editora Mitos se eles tinham intenção de trazer essa série aqui para o Brasil. Galera, como eu disse anteriormente, essa HQ ela vai recontar a história de origem do Ben, tá bom? E de como ele encontrou o Omnitrix, e eles vão recontar praticamente da mesma forma que aconteceu no desenho, com algumas adições pequenas, tá bom? A primeira coisa de cara que me chamou a atenção nessa HQ foi a ilustração, porque foi repaginado, né, o visual dos personagens e o artista, né, o desenhista novo, ele não mudou praticamente aquilo que a gente já conhecia sobre a Gwen e o Ben, tá? Eles estão bem parecidos com o que era no desenho, mas o vovô Max ele ficou mais esbelto, mais bonitão ali, ganhou uma repaginada. Cara, esse desenhista, uma implicância que eu tenho com ele é que eu acho que quando ele faz rosto de personagens, como por exemplo no caso do Ben aqui, eu acho que as expressões ficam muito estranhas, mas quando ele faz cenários abertos, como aqui ao redor da fogueira, eu acho que ele manda muito bem. Inclusive desenhando monstros. Eu acho que o forte desse cara aí vai ser desenhando os aliens, os monstros. Eu acho que ele manda bem. Como eu disse antes, a história vai recontar praticamente aquilo que a gente já conheceu ou conhecia com o desenho, mas vai fazer algumas pequenas adições. Uma delas que me chamou a atenção foi o fato do exército ele está presente ali próximo ao acampamento onde o Ben estava no momento em que o Omnitrix caiu. Então, quais são os segredos que o exército está escondendo? O que eles sabem a respeito dessa tecnologia? O que eles estão fazendo ali naquele local? Outra coisa que me chamou a atenção é que no desenho, os robôs espaciais que o vilão envia até o local onde o Omnitrix caiu, eles vão atrás ali do Ben e eles têm um visual bem futurista e tal, algo bem alienígena. E aqui na HQ eles optaram por colocar esse urso mecânico. E eu achei bem legal, achei uma escolha legal. Dá a entender que talvez eles queiram ser um pouco mais discretos, né, a respeito da existência dos alienígenas e tudo mais. E assim, é aquilo que eu falei com vocês, eu acho que esse aqui é o forte do desenhista. Eu vou até mostrar para vocês essa cena em que o Ben se transforma pela primeira vez em um alienígena. E eu acho bem legal como acontece essa transformação. Olha lá. Aí ele se transforma no quatro braços. E assim, eu acho que o cara manda bem quando
ele faz os personagens. O visual do Quatro Braços me lembra muito os personagens do Invincible ali, eu acho bem legal. Eu posso fechar aqui, galera, dizendo que eu gostei do que eu li aqui nessa primeira edição e que o intuito dessa HQ é praticamente trazer aquela história que a gente já conhece dos desenhos, agora para esse formato maravilhoso que é as histórias em quadrinhos, com algumas novas adições. O roteirista ele revisitou ali a história do Ben 10, ele teve tempo de retrabalhar algumas coisas. Então, vai haver sim algumas mudanças, mas são mudanças que eu acredito que não vão ser tão radicais quanto, por exemplo, com o universo Absolute. E sobre a afirmação que o próprio roteirista fez de que esse seria uma espécie de Ben 10 Absolute, ele até publicou uma nota explicando o real intuito dele com essa afirmação após ele ter feito. Ele fez isso no Substack pessoal dele. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o Substack do roteirista, que é o Joey Casey. E aqui ele conta um pouco do burburinho e da repercussão que essa afirmação dele teve. Então é bem legal de vocês procurarem aqui o Substack dele e lerem esse texto, tá? O texto está em inglês, galera, mas é só traduzir com o navegador, não tem nenhum problema não. E aqui ele deixa claro que o que ele quis dizer de fato é que a nova série do Ben 10, ela se propõe a ser uma história que está sendo recontada com algumas adições e nada mais, tá bom? E assim, o universo Absolute da DC, ele não é um sinônimo de universo de personagens violentos. Na verdade, ele é um universo que está sendo muito bem aceito porque ele lida com elementos na história desses personagens que são extremamente exagerados, caricatos e até ridículos, e que eles elevam isso à 10ª potência totalmente de forma consciente. Então, por exemplo, uma Mulher Maravilha infernal, um Batman que arranca um machado do peito e corta a mão de um ladrão, tudo isso, galera, não são sinais de extrema violência, são só maneirismos, entendeu? E a série Absolute faz isso de forma muito consciente. Eu acredito que o Ben 10 ele não vai levar a história desses personagens por esse caminho, porque eu acho que eles querem vender essa história para um público infanto-juvenil. Eu acho que essa é a intenção por detrás dessa HQ, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais a proposta dessa história, do que ela se trata, tá bom? No mais, eu gostei, gostaria que saísse no Brasil, provavelmente eu compraria pela nostalgia, mas e você? Você compraria Ben 10 por nostalgia se saísse no Brasil? Você acha que é válido a história do desenho estar sendo recontada nessa nova série de HQs? O que você acha disso tudo? Me conte aí nos comentários e a gente fica aí para um próximo vídeo. Abraço para vocês.